Olá, começa agora os Maquinistas, o seu podcast semanal da Máquina do Esporte. Eu estou aqui com o Jorge Rodrigues e eu estou com Eric Betting e nós vamos trazer todas as informações com os maquinistas que fazem a indústria do esporte girar. E o nosso convidado de hoje, Jorge, é um cara que já passou por todos os segmentos da indústria, se a gente pode dizer assim. Ele já foi de empresa, ele já foi de agência, ele já esteve no lado da mídia e agora ele é simplesmente o CEO da WSL na América Latina, a World Surf League. Chama pra gente aí nosso convidado, Jorge. Ivan Martinho. Mas você poderia falar mais sobre você do que eu mesmo, né? Tudo bem, Eric? Tudo bem, Jorge? Um prazer estar aqui. Sou um funcionário dessa indústria que a gente ama tanto. Alguém que teve a sorte de transformar paixão em trabalho e que tenta, através de oportunidades como essa que vocês estão me dando, contar um pouco para as pessoas sobre a minha experiência, sobre a minha história, e especialmente aprender com a experiência das pessoas também, para a gente conseguir levar a nossa indústria adiante. Eu realmente acredito na colaboração como forma de avançar, e na nossa indústria não é diferente. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar já em diversos ângulos, né? Olhar essa indústria por diversos ângulos, não só esporte, como também entretenimento, como bem o Eric disse. Queria só esclarecer que eu tenho 39 anos ainda. E aí, tendo essa oportunidade na maior parte da minha carreira, sentado do lado de quem vende e não do lado de quem compra, mas sempre com uma preocupação muito grande, com um empenho muito grande de entender a cabeça de quem compra. E essa preocupação e essa interesse, acho que mais preocupação é a palavra correta, esse interesse, eu já há quase 9 anos atrás tive a oportunidade de transformar em conteúdo acadêmico e levar para salas de aula, que também aí sim um prazer enorme para mim poder sentar com muita gente apaixonada como eu por essa indústria e aprender com todo mundo e dividir um pouquinho do que essas tantas reuniões, esse dia a dia atarefado e agitado que a gente tem na nossa rotina nos traz. E você falou isso, de dar aula também e tudo mais. Hoje você preside, comanda a WSL no Brasil e na América Latina e também dá aula, é isso, né? Exatamente isso. Eu dou aula na SPM, na Trevisan e também na CBF Academy, nesses 3 cursos. Sou professor convidado de alguns outros cursos, mas com frequência, né, todos os anos, nessas 3 instituições que eu admiro muito. E cada um desses cursos tem uma proposta diferente, mas lá a gente sempre fala de marketing esportivo, de patrocínio, dos desafios comerciais, né, de qual é o desafio de você vender um patrocínio. Eu brinco sempre com os meus alunos que quando você olha os cursos de publicidade, até o próprio curso de publicidade da SPM, que é a escola referência de propaganda e marketing no Brasil, ela não tem a cadeira de patrocínios na graduação. Ela só tem patrocínios na pós-graduação. Então veja que patrocínios, que é o nosso universo e uma das grandes fontes de financiamento, talvez junto com emissoras, né, direitos de imagem, direito de transmissão, as principais fontes de receita de uma instituição esportiva, seja ela qual for, não é ensinado na faculdade, veja só. Então veja que o nosso papel é um papel também de evangelizador. Muitas vezes, quando você vai conversar com um cliente, uma pessoa de marketing que está sentada na cadeira de decisão de grandes empresas, sejam elas de quaisquer segmentos, muitas delas são formadas em publicidade, mas não quer dizer que elas estudaram sobre patrocínio. Talvez ela vai querer medir o retorno do patrocínio por GRP. E não vai dar certo, porque o patrocínio não entrega GRP, não é essa a história. Você não avalia patrocínio do jeito que você avalia a mídia. São coisas completamente diferentes, que são complementares, na minha opinião, e não alternativas. Mas o dinheiro é sempre um só. E aí é que é a graça da gente se especializar no que nós defendemos, no que a gente trabalha, que é patrocínio efetivamente. Pelo que deu para perceber dessa sua resposta, esse é um dos grandes desafios de se trabalhar com esporte, né? Você colocou aí questão até de evangelização. Você vê outros desafios se trabalhar com esporte que te marcam muito
através de toda essa sua experiência na área? Eu vejo todos os desafios, Jorge, e é por isso que é tão legal. Primeiro porque sempre tem essa questão do território inexplorado, sempre tem algo novo a ser feito. Depois, tem sempre um aspecto de que quando eu era garoto, eu acompanhava, eu tinha uma proximidade menor com o esporte estrangeiro. A realidade de hoje é completamente diferente. Você tem a capacidade, ao toque do seu celular, a capacidade de consumir e de observar como é feito o esporte nos Estados Unidos, como é feito o futebol na Europa, como é feito os games no mundo todo. E a partir daí você acaba criando comparações, às vezes simplistas demais, mas que no fato de fato colocam um sarrafo alto para nós. Né? E aí nos dá a oportunidade de sonhar grande. Eu acho que começo já para diferenciar a nossa indústria, o nosso desafio enquanto produto, de qualquer outro produto. O marketing, né, ele sempre fala dos 4 P's. O marketing esportivo tem um outro Pzinho aí, que é o 5º P, da paixão. E quando você fala sobre paixão, isso muda toda a equação, porque você pode, através da paixão, muitas vezes, ainda que esse não seja o objetivo, mas a gente tem casos, muitas vezes, convencer um patrocinador ou alguém fazer parte do seu grupo, da sua instituição, do seu esporte, pela paixão que ele tem. Você pode convencer essa pessoa mostrando qual que é a sua força perante os consumidores dele, né? Qual é a força que você tem e qual que é o desafio de você transformar essa paixão em dinheiro, no final das contas. Homens de negócio como nós, que estamos olhando a indústria do esporte no aspecto da longevidade, para ter longevidade precisa ter sucesso financeiro, você sempre tem que olhar a maneira como você monetiza, né? A maneira como você cria recursos para essa indústria e se sustenta no longo prazo. Como você transforma, então, essa paixão em dinheiro? Né? Não quer dizer ser caça-níqueis, não quer dizer ser oportunista, não. Quer dizer tirar proveito dessa vocação, desse diferencial que você tem e que outros produtos não têm. E essa paixão, ela também pode ser contrária a você. Não pense que são só notícias positivas. Muitas vezes um torcedor apaixonado, um seguidor apaixonado, ele também briga com você, ele se decepciona com você. Às vezes você tem dias que você perde, né? Torcedores, especialmente na América Latina, e vamos citar o nosso exemplo no Brasil, são muito viscerais. Não fosse assim, nós não teríamos esses altos e baixos do esporte de acordo com os ídolos. Nós, por exemplo, nós somos da geração que teve a sorte de acompanhar o Ayrton Senna. Né? Qual é a importância do Ayrton Senna e da Fórmula 1, o quanto o Ayrton Senna conseguiu construir a marca da Fórmula 1 no Brasil e o quanto a Fórmula 1 perdeu de audiência, atenção e espaço ocupado na mídia depois que ele nos deixou, infelizmente. A mesma coisa aconteceu com o Guga no tênis. Qual era a atenção que o esporte tinha quando o Guga estava presente? Né? Imagina você ter um produto, Jorge, que tem uma dependência grande do ídolo. E à medida que esse ídolo eventualmente não exista mais, o seu produto começa a sofrer uma dificuldade e uma queda com grande dificuldade de reversão em alguns mercados. Isso não é regra no mundo inteiro, mas é regra no Brasil. O UFC, que é uma liga que eu sempre acompanhei, sou um fã do MMA e um admirador do trabalho deles, no Brasil, a gente também observou qual era o tamanho do espaço ocupado na mídia, a atenção, quando o UFC tinha o Anderson Silva e os demais ídolos, mas muito liderado pela figura do Anderson Silva, e depois que o Anderson Silva acabou deixando de ganhar do jeito que ele ganhava, para mim ele continua um ídolo, mas deixando de ganhar do jeito que ele ganhava, rapidamente as pessoas se esqueceram. Rapidamente a atenção, o espaço ocupado na mídia, e aí é fácil você imaginar. O que era em 2015, 2016? Quantas propagandas, quantas marcas tinham Anderson Silva como garoto propaganda ou outros lutadores de MMA e quantas marcas têm esses atletas hoje? É só você comparar e você vai ver como isso acaba sendo duro,
né? Então, a indústria do esporte, ela propõe para nós muitos desafios. Nós, no surf, a gente tem hoje, não hoje, já desde 2014, quando foi o primeiro título do Gabriel Medina, uma geração muito vencedora, que de um pouco diferente desses outros esportes, ela é composta por alguns atletas e não somente por um. Então, nós temos lá na WSL um desafio diário de entender como que nós vamos crescer a nossa audiência, de entender como que todos esses atletas, sejam do masculino, do feminino, o próprio Gabriel, o Ítalo, que é o atual campeão mundial, o Felipe Toledo, o Adriano de Souza, o mineiro, que foi campeão em 2015. Veja, em 6 edições, nós fomos campeões 4 vezes através de 3 atletas. Isso não é pouca coisa, né? Eu sempre brinco que o esporte brasileiro ele tem esse segundo lugar vago, né? Todo mundo sabe que o futebol é o primeiro esporte do Brasil do ponto de vista de seguidores, a corrida de rua é o primeiro esporte do Brasil do ponto de vista de praticantes, mas qual é o principal segundo esporte do Brasil? Vocês dois que são especialistas no assunto provavelmente vão me responder, mas se a gente sair na rua e perguntar, as pessoas não vão dizer. Então, o meu desafio liderando essa região é colocar o surf de fato nessa posição de segundo maior esporte do Brasil. Isso eu ia até perguntar para você. Vocês já estão olhando, né? Você chegou agora o ano passado, né, para comandar a WSL. Você já está olhando para frente no sentido de a gente ainda tem a imagem do Gabriel muito mais forte do que a dos outros atletas, mas como fazer o surf não virar um MMA, né, um UFC, não virar uma moda como foi a ginástica olímpica, tudo que a gente viveu da base do ídolo, né? Como é que você consegue olhar esse planejamento futuro da WSL, Ivan? A gente, como WSL, a gente trabalha em 4 pilares. O primeiro pilar, que é o pilar de performance, que são os melhores ondas e os melhores atletas da modalidade no mundo. Depois, sustentabilidade. Nós somos um esporte que tem como arena a natureza, né? Que são as praias. Então, nós temos um desafio, um compromisso, mais do que um desafio, um compromisso de deixar os lugares onde a gente faz os nossos eventos melhor do que o que a gente encontrou. Né? Então, várias iniciativas de conservação dos oceanos, uma ONG que é um spin-off da WSL que chama-se PURI, né? Que é Protect, Understand and Respect the Environment, convido toda a audiência da máquina a conhecer. Também a igualdade e diversidade, a WSL é a liga pioneira em pagamento de premiação igual para homens e mulheres. Esse é uma pequena sinalização do quanto a gente acredita que é importante o papel, os atletas da categoria masculina e feminina terem igualdade de condições de audiência e de atenção, e também aí, como quarto pilar, o lifestyle. E o lifestyle do surf é muito peculiar, porque ele envolve moda, ele envolve música, ele envolve estilo de vida, ele envolve muitas vezes meditação, ele envolve conexão com a natureza e muitas temáticas que são muito atuais por curiosidade. Então, como que a gente olha a longo prazo? A gente olha como que nós podemos ampliar a nossa base de fãs através desses 4 vetores, que são vetores de crescimento, que são pilares de sustentação do nosso posicionamento e das nossas narrativas, mas que as pessoas, então, podem se agradar do surf porque elas gostam do Gabriel, como você bem falou, que está ali no pilar da performance, sem dúvida nenhuma, mas vai ter um outro grupo grande de fãs que pode ser um admirador da WSL porque entende qual que é o benefício que ela traz para o meio ambiente através das iniciativas de conservação dos oceanos, ou outro que pode se identificar com o lifestyle. Talvez ele não saiba quais são os critérios de avaliação dos juízes na onda. Para ele é meio parecido ali o que os juízes estão julgando quando os atletas estão fazendo as manobras ali incríveis em cada uma das ondas. Mas ele se interessa pelo lifestyle, porque é a música, porque o jeito, porque é praia, porque é legal, porque é descolado. Então a pessoa se interessa por isso e ela quer fazer parte desse grupo. Quantos de nós não tivemos na nossa vida, sendo surfistas ou não, camisetas de surf, né? Na nossa adolescência ou até hoje? Por quê? Porque era o lifestyle. Não quer dizer que você usa camiseta de surf necessariamente você era surfista. Você usava pelo lifestyle, aquilo te representa para você alguma coisa, significa para você alguma coisa e continua sendo assim.
Então, através dessas diversas formas, a gente tem o desafio de criar uma base de seguidores que ela seja menos dependente única e exclusivamente da performance daquele momento. Esse esporte, durante muitos anos, ele foi dominado por americanos e por australianos. E já, então, desde 2014, começou a ser dominado por brasileiros. Mas isso, e a gente tem, obviamente, uma preocupação de sucessão. E aí tem vários brasileiros no circuito. O atual campeão mundial do Pro Júnior, que é a categoria de base, é um brasileiro que chama-se Lucas Vicente. A atual vice-campeã é a Tainá Hinkel, que também é uma menina, também brasileira. Nós temos a campeã pan-americana de longboard, a Chloé Calmon. Ela foi vice-campeã mundial. Ou seja, nós temos vários quadros, vamos dizer assim, que já ocupam e vão ocupar cada vez mais esse papel do ídolo. Agora, nós, como WSL, a gente tem essa função do que a gente chama lá dentro de Enable Platform. Então, mais do que nós, como liga, queremos só crescer, o crescimento da liga como Enable Platform, ele se dá pela construção e pelo fortalecimento de todos os atores que fazem parte do nosso ecossistema. Sem dúvida nenhuma, o Gabriel Medina é uma referência muito grande, que, na minha opinião, inclusive, ultrapassou o papel de atleta positivamente. Ele é uma celebridade, né? Ele fala com surfistas e não surfistas, ele fala com meninos, meninas, com jovens, idosos. Ele é uma personalidade, um ídolo do esporte, realmente um ídolo incrível, e acho que tem uma gestão de carreira pelo Cezinha, pelo Felipe Stanford, pela turma da Go For It, que são craques que a gente conhece bem também, por sorte são parceiros nossos lá da WSL, que fazem excelente trabalho com o Gabriel. Tem o Instituto Gabriel Medina, que eu convido a toda a audiência a conhecer, que é um trabalho incrível. Agora, como que nós, como liga, conseguimos contribuir para que outros surfistas e outros atletas da nossa liga tenham um patamar de reconhecimento similar ao que o Gabriel já alcançou. Então, esse Legal. é um desafio importante que a gente tem. Até em cima do que você acabou de comentar sobre o ecossistema, os fãs, os pilares, né, toda essa construção, e até também em relação à própria pergunta do Eric, como é que você está enxergando esse momento pelo qual não só o Brasil está passando, como o mundo também está passando, interligado a tudo que vocês têm construído? Quais são as ações pensadas para esse momento? Por exemplo, nesse final de semana teve o festival, né? Se você pudesse também falar um pouco, festival de Music Surf, né? Aliado a isso, as estratégias de curtíssimo e curto prazo, e não sei se possível de médio prazo, com todo esse momento pelo qual o Brasil e o mundo estão passando. Muito bom. Eu acho que tem duas visões aí. Tem a visão do Ivan profissional e a visão da WSL. Eu acho que vale a pena a gente dividir, que por acaso são convergentes aqui, mas queria colocar a minha posição, porque já que a gente falou de carreira, o Eric conhece bem, é amigo há tempos, e eu trabalhei no futebol anos, né? E eu tive oportunidade na minha carreira também de passar por outras crises, de natureza diferente, mas crises bem agudas, né? E que, quando você está no meio da crise, muitas vezes o principal desafio é você ter a cabeça no lugar e seguir os caminhos corretos. E é difícil você saber, inclusive, em quem acreditar, né? Porque tanta gente vem te falar, você tem tanta informação, tanta gente vem te dar opinião, tanta gente vem te dar dicas, né? Mas no fundo, é um pouco você quem sabe como agir. Eu, no futebol, estava trabalhando na Copa América, ali naquele momento, que aconteceu o FIFA Gate. Vocês imaginam qual foi o impacto que esse momento trouxe para o nosso trabalho e o que foi a realizar essa competição da Copa América 2015 no meio desse terremoto. Não foi um vendaval, nem uma tempestade, foi um terremoto, de fato, que aconteceu, e como quem é da indústria, quem acompanha o futebol como nós, sabe bem quais foram as repercussões disso. Existia, naturalmente, todos os tipos de preocupação, mas
eu soube, eu acho que com sorte, lidar ali com aquele assunto e seguir adiante. Eu comparo a situação de hoje sem subestimar. É uma natureza completamente diferente da crise que a gente está passando hoje, mas ela não deixa de ser uma crise, não deixa de fazer com que você tenha uma oportunidade de parar, refletir, pensar e desenvolver estratégias de longo prazo. Eu penso que nesse aspecto da oportunidade, eu estou bem alinhado com o que o nosso CEO, Eric Logan, sempre fala, ela quase que nos dá uma licença de ousadia muito maior do que nós teríamos em tempos normais, né? Porque pela Sem dúvida. primeira vez você tem uma pausa obrigatória. Uma coisa é você fazer uma pausa num off-site, você reúne Nas equipe, vai para férias, né? um hotel fazenda e se reúne com as pessoas. Outra coisa é você fazer um retreat, por exemplo, você vai lá e viaja com as pessoas para comemorar um resultado, troca um pouco de ideia, um fim de semana, assim por diante, ou você sai de férias e conversa com as pessoas, tem lá um insight. Mas a roda está girando, você não tem muito tempo. Qualquer outra iniciativa que seja feita, ela sempre tem que ser colocada acima do que o que está acontecendo, né? Ou do que vai acontecer. Qualquer outra iniciativa você tem que encontrar tempo para colocar essa nova iniciativa, essa nova camada de produto, vamos dizer assim, né? Acima do que já está lá para aos poucos mudar. É muito difícil você amassar um papel, jogar fora e pegar um papel em branco e começar de novo. Não tem. Você tem, afinal de contas, todos nós temos contas a pagar no final do mês. As coisas não são assim, não é? A história de pivotar é mais para startups que têm poucos compromissos financeiros do que para empresas mais bem estabelecidas, né? Sem dúvida. Então, eu acho que o que está acontecendo agora nos abre uma oportunidade. A nós e a qualquer empresa, qualquer instituição do esporte, abre para nós uma oportunidade de parar para pensar na maneira como o negócio está estruturado e de onde a gente, né, onde a gente quer chegar nesse universo, como você falou, de 2 anos, 5 anos, mas talvez de uma forma diferente do que nós faríamos se tudo tivesse acontecendo. Hoje é o dia, né, essa semana a gente estaria com a etapa de Gold Coast, que é a etapa de abertura do Championship Tour no ar. Nós não temos, a etapa foi cancelada. Então, como a gente está ocupando o nosso tempo? A gente está ocupando o nosso tempo em nos conectar cada vez mais e conhecer cada vez mais a nossa base de fãs. Então, algumas iniciativas, Jorge, que você me perguntou, algumas iniciativas o que a gente pensa? Nós pensamos que as pessoas não deixaram gostar de surf da gente só porque não tem evento ao vivo. Elas continuam gostando. Então, é nosso papel oferecer para elas conteúdo para elas consumirem. Se não evento ao vivo, já que condições de força maior não nos deixam realizar os eventos ao vivo, o que nós podemos oferecer? De bate-pronto, a gente criou algumas séries, cito aqui 2 exemplos. Uma que é a Vault, que nós vamos abrir o cofre de todos os arquivos e mostrar semana a semana uma etapa diferente de grandes etapas, de grandes baterias que aconteceram de todos os anos, que está no nosso arquivo. Depois a gente criou o Rewind Series, que também vai mostrar de uma forma um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas também, baterias interessantes, duelos marcantes da nossa história, né? Veja, o esporte é feito como qualquer outro, de história de ídolos, de grandes momentos, de grandes finais. Então, nesse primeiro momento, o que a gente pode fazer de bate-pronto para entreter o nosso fã? Esse é o primeiro passo. Do ponto de vista das redes sociais, como que nós conseguimos apoiar os nossos fãs que estão em casa, muitos deles com vontade de surfar, mas com eventualmente uma disponibilidade de consumir esse conteúdo ainda maior. Está todo mundo em casa. As pessoas estão trabalhando em casa. O cara liga a TV no noticiário de notícias, não noticiário esportivo, mas noticiário de notícias, é só notícia desanimadora, convenhamos, né? Muitas notícias desanimadoras. Então, como nós podemos ser antítese disso? Como nós podemos divertir essas pessoas e criar esse lado positivo do dia dos nossos fãs, né? E aí dou aqui alguns exemplos. Nós criamos rapidamente conteúdo de rede social, através de parceria, através de reuniões de brainstorming, gostamos da ideia, vamos colocar em prática. Então, a gente criou uma série que vai dar aula de exercício funcional com o personal trainer do Felipe Toledo,
exercícios funcionais com objetivo de surf, né? Para quem surfa ou para quem quer surfar, quais são os exercícios funcionais que você pode fazer com o peso do seu corpo na sua casa, que vai contribuir depois para você quando você estiver surfando. Nós criamos também, pegamos o fotógrafo do Championship Tour, que é o Daniel Esmorigo, e pedimos para que ele criasse para nós uma série que ele vai dar aula de como tirar foto dentro do mar. Você não pode tirar foto dentro do mar agora, porque está proibido ir na praia. Mas é curioso entender qual que é o trabalho de um fotógrafo, de como são os ângulos, os ajustes de câmera para ele conseguir tirar foto dentro do mar. E aí, tem várias iniciativas que já estão na agenda para os próximos dias, e uma delas é essa que aconteceu sábado passado, que é a WSL Sounds of Surf. O que nós notamos? Nós notamos que no pilar de lifestyle, como eu tinha dito, música é uma das partes mais importantes da nossa cultura, né? A cultura do surf tem música como um pilar como uma coisa muito marcante. E aí nós criamos, através de vários artistas que têm essa ligação com o surf, então o próprio Teco Padarates, que hoje é artista de música, é ator, mas já foi atleta do Tour, o Armandinho, que é um atleta não, um artista famosíssimo e que adora surf, todos eles que têm uma ligação com o surf, um festival de surf music para as pessoas assistirem nas suas casas, com promoção e organização da WSL. O que a gente quer com isso? Todo mundo sabe que sábado à noite as pessoas gostam de sair, gostam de se divertir. Esse sábado era diferente, as pessoas não iam poder sair, não tem restaurante aberto, não tem bar aberto, não tem nada. A recomendação é de ficar em casa. Então, se é para ficar em casa, por que será que as pessoas então têm que ficar tristes por isso? Não, vamos levar diversão, vamos, como liga, ser a parte boa, nos conectar com a parte boa do dia das pessoas. Oferecer diversão, oferecer conteúdo e, com isso, criar ainda mais intimidade e conhecimento dessa nossa base de fãs, com que a gente cuida, que a gente quer conhecer cada vez mais e que a gente também tem o objetivo de expandir. Vocês acabaram usando, vamos dizer assim, esse período de pausa é exatamente esse momento de criar uma conexão maior. E aí, Ivan, é fundamental você ser o dono do conteúdo, né? Sem dúvida, eu acho que, Eric, tudo pode. Eu acho que o que vale nesse aspecto é a criatividade. Eu tenho conversado com outras ligas, com outros atletas. Eu acho que é o momento da colaboração. É importante, toda vez que você for o dono do conteúdo, as coisas facilitam sempre. Uhum. Mas se você não for o dono do conteúdo, mas às vezes você tiver uma boa moeda de troca, pode fazer sentido para outras ligas também. Vou dar um exemplo. Por que nós, como liga, nós temos pela primeira vez 4 atletas olímpicos, o Gabriel, o Ítalo, a Tati e a Silvana, que vão participar das Olimpíadas? Veja, qual que é a oportunidade que nós temos de contar a história sobre todo o que passa pela cabeça e pela vida desses nossos 4 atletas estreando nas Olimpíadas? Será que nós não temos a oportunidade de criar conteúdos com outros atletas como Robert Scheid, por exemplo, que é acho que o atleta brasileiro que mais participou de Olimpíadas na vida, né? Se não me falha a memória. Ou seja, como que a gente consegue misturar? Robert Scheid é um atleta de outra modalidade, mas será que a gente não consegue encontrar um meio de comunicar? Ou a gente vai falar com atletas de outras modalidades que têm mais experiência ou que também estão estreando? Nós temos o skate, que também é uma modalidade que está estreando. O skate tem uma relação muito interessante com o surf, né? Nós costumamos brincar que nem todo skatista tem uma prancha de surf, mas todo surfista tem um skate. Então, existe uma relação muito interessante entre essas duas modalidades. As duas estão estreando pela primeira vez, estão estreando nas Olimpíadas, indo lá pela primeira vez. Como esses atletas estão se sentindo? Qual é o tamanho da oportunidade para a carreira deles? O que eles esperam desse momento? Como eles estão se preparando agora com esses aspectos da quarentena? Veja quantos assuntos você pode explorar. Estou contando isso, Eric, porque às vezes esse conteúdo, ele é um conteúdo, vamos dizer, meio a meio, ele não é inteiro meu, ele pode ser meio meu, mas ele cria uma possibilidade de construir algo que é bom para as duas ligas, que é bom para os dois esportes. Então, eu acho que sim, é importante você ter, toda vez que você tiver
controle sobre o conteúdo melhor, mas eu convido a todos a sempre abrir a cabeça e pensar de maneira ampla. Eu acho que, de novo, nós temos aqui uma condição única de parar, pensar e propor situações que nunca foram propostas antes. Se tem uma hora de ousar, não quer dizer que você não vai errar, mas tem uma hora de você ousar, eu acho que é mais agora do que quando as coisas voltarem ao normal. Então, que tal criar essas ousadias, ser ousado e arriscar agora? A audiência tem apetite de consumir, a audiência está lá, as pessoas têm provavelmente mais horas livres nos dias dela, nesse momento que a gente está em casa, do que teriam se estivessem com as suas rotinas já ocupadas. Então, como executivos da indústria do esporte, conseguimos olhar para isso como oportunidade. Até como forma de dar retorno para os próprios parceiros, né? Os parceiros, eles não podem ficar num apagão, né? Se o nosso compromisso com os parceiros, que de fato são os responsáveis pela nossa existência, né? Como eu falei, o longo prazo ele é feito de curtos prazos, é ou não é? Então a gente tem que pensar nos nossos parceiros. Então, como que eu não deixo o meu parceiro na mão? É claro que aí tem uma componente que, mais uma vez, nós como esporte temos uma licença para fazer, que muitas vezes outras marcas ficam um pouco reticentes. Eu tenho notado que algumas marcas têm tido um pouco de cuidado, de cautela ao tentar se conectar com mensagens muito positivas, muito otimistas, muito distantes da realidade, com medo de serem atacadas nas redes sociais, né? Então, eu acho que o que a gente está vendo são a maioria das marcas tentando se associar com ações sociais relativas a como elas podem ajudar a população como um todo sair dessa situação que a gente tem. Nós temos inúmeras demandas, como a gente tem visto na saúde, no microempreendedor, ou seja, como que as marcas estão ajudando. As marcas estão com esse olhar mais. Nós, como liga, nós naturalmente temos essa preocupação também, mas nós podemos ser, como eu falei, a antítese do noticiário, das notícias desanimadoras, trazer a paixão, a alegria, o desejo de viver, a mensagem de que tudo isso vai passar, a gente vai poder voltar a ter as nossas vidas de uma maneira como talvez melhor do que elas foram, né? Porque eu acredito realmente que esse momento vai ser transformador. Mas sem dúvida nenhuma, isso já começa, nós já estamos trazendo para os nossos parceiros essas oportunidades de se conectar conosco nessas iniciativas, e todos eles estão vendo com bons olhos. Às vezes, a opção do cliente, no final das contas, é falar: puta, eu prefiro esperar mais um pouco, não vou nessa junto com você, mas muito obrigado por me oferecer. Então, veja que na prática, isso gera relacionamento, isso gera a percepção de profissionalismo de quem está do lado de quem paga a conta. Né? Falar, esses caras são sérios. E a marca pode até, no final das contas, não optar por não participar, porque essa dúvida de que se a ação seria bem aceita ou seria mal aceita pelo público. Mas o fato de nós termos respostas a essa crise é um gerador de confiança na parceria, sem dúvida nenhuma. O Diogo Couto, do Orlando City, que foi o nosso entrevistado do primeiro episódio dos Maquinistas, ele fez um post no Twitter. Ele disse assim: marcas, instituições, empresas e mesmo pessoas vão ser julgadas por vários anos, levando em conta como atuaram neste momento histórico. Lembraremos quem esteve solidário e quem se manteve mesquinho. As relações que tínhamos antes mudarão inevitavelmente. Acordem. Eu achei muito interessante esse post, que vai na direção de muito do que você comentou, né, das ações, como elas precisam ser pensadas, construídas nesse momento de ebulição, né? E nem sempre, como você mesmo disse, é possível seguir um planejamento, né? À risca, tem que usar de criatividade, colocar vários temperos. Mas esse post dele me chamou a atenção e que complementa muito o que você falou. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as marcas cada vez mais, elas têm essa história de serem percebidas
elas tentam sempre, o desafio das marcas é fazer parte da vida dos seus consumidores, né? Seja o que for, o desafio é fazer parte da vida deles, é criar uma relação afetiva. E quando você cria uma relação afetiva, você cria expectativas. Todos nós temos expectativas das relações afetivas que nós temos com as nossas famílias, com as pessoas que nos cercam, seja na vida pessoal, seja no trabalho. Com as marcas não é diferente, você cria expectativas. Se as marcas querem criar essa conexão com você, então nessa hora não adianta dar guarda-chuva só quando está sol, não é assim? Quando está chuva, você também tem que estar lá fazendo a sua função. Então se espera dessas marcas exatamente isso. Vou dar um exemplo aqui. Não são marcas, mas é da nossa indústria. A gente tem visto vários atletas internacionais fazendo doações poupudas para os seus países, não é? Rapidamente já começa uma cobrança e os jogadores brasileiros não vão ajudar também? A gente já está acompanhando isso nas redes sociais. E os jogadores brasileiros? Porque na prática, esses jogadores brasileiros, eles são marcas. Quando o jogador está lá, ele tem aquele Instagram dele, que ele divide as intimidades dele, ele cria milhões de seguidores, cria aquela base de fãs enorme, isso faz com que as marcas se interessem por ele, os patrocinadores dele, no fundo, ele é uma marca também. Então, se ele é uma marca também, como ele está cuidando da imagem dele? À medida que a gente vê jogadores que jogam, inclusive, nos mesmos times de alguns jogadores brasileiros, anunciando essas doações, aceitando ganhar menos, ajudando a pagar o salário dos funcionários, como na NBA, ajudando a pagar o salário dos funcionários que ganham por hora, né, lá nas arenas americanas da NBA, fazendo ações como essa, rapidamente o foco já se vira para falar, opa, super legal, agora, e os jogadores brasileiros? Se espera desses atletas que eles também tenham esse tipo de iniciativa. Então, olha que curioso que o mundo de hoje, os desafios que o mundo de hoje coloca. Isso não é diferente, estou falando para a marca dos atletas, mas isso não é diferente para qualquer outra marca que queira ter um relacionamento de longo prazo afetivo com os seus fãs e consumidores. Como é que você vê, Ivan, o pós, a volta, não à vida normal, a volta à nova vida, vamos dizer assim, depois disso? Vocês já estão olhando um pouco para isso, como WSL, falar assim, bom, eu tenho que olhar o momento de agora, olhar as oportunidades que elas me aparecem, atender o meu cliente, que é o torcedor, atender o meu cliente, que é o patrocinador, e a mídia. E, ao mesmo tempo, vocês já estão olhando alguma coisa de futuro? Sim, tem mais um público que eu gostaria de só sublinhar, que são os atletas, que é um stakeholder importante Sim. da liga, né? Sem os atletas nada Sem acontece. ele, Então, na verdade, ele é o maior, né? Pois é, então como que nós conseguimos suportar também psicologicamente, estrategicamente, do ponto de vista de planejamento, esses atletas, né? Porque eles têm o calendário deles, eles têm os investimentos deles, eles têm o planejamento deles. Como nós, como liga, podemos suportar esses atletas? Então, esse também é um desafio grande. A gente já tem várias iniciativas, mas acho que nunca é demais. Mas você tem razão, tem todos esses públicos. Nós temos um desafio importante, que é o desafio da recalendarização. Palavra grande, né? Nós Palavra temos um nova, calendário. né? Palavra nova. Palavra nova que a gente Exatamente. vai ter que aprender, né? Como refazer um calendário. Exatamente. E o desafio que se coloca é como refazer um calendário não sabendo quando ele começa. Porque hoje a gente Sim. não sabe quando ele começa, né? Então, a gente tem plano A, B, C, D e E. Tem 5 planos para serem colocados em prática. Esses planos não são públicos, mas nós temos Olha, eles, de como que nós podemos colocar isso em prática, uma vez que, se voltar tal data para onde a gente vai, se voltar tal data para onde a gente vai, são todos esses calendários. Lembra, a gente tem como objetivo coroar um campeão e uma campeã mundial ao final de cada ano. Então, como a gente consegue desempenhar isso? Agora, eu acho que o momento pós-Covid-19, ele, para nossa indústria específica, eu acho que ele vai ser um misto de boas e más notícias. Eu acho que más notícias, no sentido de que, se ele começar a demorar muito para voltar ao normal, infelizmente vão ter vários players, talvez com uma capacidade de caixa menos sólida,
e que se construíram e que ajudaram a profissionalizar esse mercado, desde lá dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, e a gente foi passando pelos diversos eventos, a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, depois a Copa América aqui, os vários eventos de calendário que acontecem todos os anos, a nossa própria etapa que acontece todos os anos, agora em junho, mas já foi em maio, toda essa indústria que se movimentou, foram criadas muitos players, né? Pequenos, médios, grandes. Eu acho que para os players pequenos que provavelmente tem um caixa menor, ou às vezes podem ter um caixa menor, isso pode ser uma má notícia, eles podem ficar pelo caminho, como é característica de crises, né? Então, eu acho que nesse aspecto a indústria perde, porque muitas vezes você tem ideias brilhantes, startups que acabam por um soluço desse, vamos dizer assim, ficando pelo caminho. Agora, por outro lado, você traz para a mesa um provável outro jeito de trabalhar. Eu acho que todas as ligas, todas as instituições esportivas têm sempre a história da história do conteúdo. Acho que conteúdo é a palavra que eu mais ouço na minha vida. Tudo é conteúdo, conteúdo, conteúdo. Essa palavra sempre existiu, não sei porque eu não ouvia quando era criança, tinha outro nome, talvez. Mas tudo é conteúdo. Era E desliga aí, essa TV, meu filho. desliga essa TV, desliga esse videogame. Vai fazer Escondi alguma coisa útil, filho. Exatamente, hoje é conteúdo. Então, hoje é conteúdo. Todo mundo tem esse tal do objetivo do conteúdo 365 dias por ano. Só que muito apoiado no evento ao vivo. No evento. Muitíssimo apoiado no evento ao vivo. Então, acho que a transformação vale para nós, vale para qualquer outra instituição. Ela deixa, acho que a principal lição é como que você consegue criar conteúdo sem essa dependência do tal do evento ao vivo. E isso destrava a criatividade de uma forma incrível, porque dá a oportunidade de, assim como nós, que de nascença temos os 4 pilares nos quais a gente se apoia e temos a chance de contar muitas histórias em volta de cada uma delas, o que um clube de futebol da terceira ou da segunda divisão pode contar de histórias que vão muito além do que a performance dele em campo? O que a competição de judô pode contar de histórias ao redor do esporte que vai muito além do tatame? Ou seja, veja que se você não tem a competição e você precisa continuar encontrando uma forma de estar no ar e mantendo alguma audiência, talvez não a audiência que você teria no evento ao vivo, mas sim uma audiência basal que pode crescer, você transforma essas instituições em verdadeiras empresas de mídia, né? Em verdadeiras esse desafio de contar histórias todos os dias. E contar histórias não dá para ser repetitivo, porque fica chato, as pessoas mudam de canal, não é assim? Você precisa ter a criatividade, você precisa abrir os olhos para tudo que te cerca. E provavelmente isso vai fazer as pessoas olharem para o negócio delas de uma forma muito diferente do que olhavam. Vão fazer provavelmente um clube de futebol que tem nas suas principais despesas o salário dos jogadores, eventualmente olhar para isso e falar, nossa, será que não valeria a pena a gente usar parte desse dinheiro para investir em outras histórias que não somente o jogo de futebol propriamente, os 90 minutos, que nos pudessem, que são igualmente interessantes para a nossa audiência? É claro que o esporte per se vai continuar sendo o principal, mas é diferente ser o principal do que ser único. Uma coisa é ser único, que a gente viu até agora. O que eu acho que ele vai passar a ser o principal, porém não mais único. A partir do que você comentou agora, você teria uma mensagem para a indústria do esporte, até dentro do que o próprio Eric comentou, do que está se vendo lá para o futuro, que está batendo a porta a qualquer momento também, até a partir de toda a sua experiência, do seu perfil empreendedor, já ter vivido outras crises dentro da própria indústria, você teria uma mensagem para a indústria do esporte, olhando aí para frente? Eu acho que sim. Eu acho que o profissional de esportes, de marketing esportivo, até mesmo de entretenimento, o profissional tarimbado, o cara que é bom, ele aprende a lidar com uma coisa que chama-se imprevisibilidade, né? Seja pelo que for, seja por uma derrota escandalosa
do seu atleta ou do seu time, uma derrota vergonhosa, vamos lembrar aqui do que Tipo um aconteceu em 7-1, 2015. assim. Mais ou menos, não queria, né? Quem diria isso? Ninguém diria. Nem o mais crítico diria que isso ia acontecer. Tem que saber lidar com a imprevisibilidade, né? Então, o profissional de eventos ele está acostumado com isso, e quem não está deveria estar. Partindo desse pressuposto, eu realmente acredito que tudo passa. Né? Eu, na minha vida profissional, já passei, como a gente comentou no começo, por algumas crises. Eu acho que conseguimos ir adiante, não quer dizer que foram só acertos, mas a gente conseguiu ir adiante. E hoje, quando eu olho para trás e vejo os desafios, essas dificuldades pelas quais eu já passei, eu vejo que eu trato elas de uma forma de uma forma sempre com o olhar do aprendizado, né? Sempre o olhar do qual que é a dificuldade que eu tive, o que eu aprendi. Eu acho que essas são a maneira que nós dessa indústria deveríamos olhar. Eu acho que as pessoas, óbvio, têm que encontrar uma forma de sobreviver para evitar de ficar pelo caminho. Então, sem dúvida, a preocupação de curto prazo e no médio e no longo prazo, sempre ter essa cabeça de que esse momento vai passar. Ele pode ser, ele está sendo dificílimo, ele pode durar 2, 3, 4, um mês a mais, um mês e meio a mais, tomara que seja o menor tempo possível, mas esse momento vai passar. E em ele passando, o que a gente aprendeu aqui e o que a gente vai levar adiante dessas parcerias que podem ter sido feitas, dessa criatividade, essa variedade de assuntos que você passou a olhar e que você não olhava porque você só tinha tempo para olhar o seu evento ao vivo, dessa oportunidade de se conectar com a sua audiência, com seus atletas, com seus stakeholders, conversar, conhecer, fazer brainstorming, colocar na agenda. Eu acho que todo mundo aqui tem dias de trabalho, todo mundo está usando conference call, video call e assim por diante, ou seja, espaço para colocar na pauta uma série de coisas que não eram colocadas até então. Afinal de contas, tem o dia a dia que você tem que olhar. Aproveitar esse momento também para aprender, para trocar ideias, para ouvir podcast de alguém que você gosta, de ler a máquina todos os dias para ficar Isso aí, informado do que está acontecendo. nada como ter um bom vendedor falando para a gente. É isso aí, Ivan. Call to action na prática. Não é? Ler a máquina todos os dias. Participar de todos os encontros virtuais possíveis para trocar ideias sobre esse assunto, porque a grande verdade é que quando você começa a ouvir ideias de outras pessoas, a maneira como as outras pessoas enxergam, isso te inspira, né? E não precisa ser necessariamente da sua indústria, isso te inspira. Então, eu vejo com otimismo o que vem por aí. Como todos, esse é um momento de apertar os cintos e se manter atento, mas tentando tirar para lá. Desespero e estresse não ajuda ninguém em nenhuma situação. Quanto mais nós conseguimos nos concentrar que essa é uma fase transitória e que o que vem depois vai ajudar a gente a construir uma indústria do esporte ainda melhor, mais promissora, mais lucrativa e mais fértil, né? mais frutífera para todos nós. Acho que é o que a gente quer, e esse papel que vocês fazem tão bem de ser aquela dose diária de conhecimento, dose diária de informação que vocês fazem tão bem na máquina há tantos anos, que eu sempre elogio, porque eu acho tão importante, é muito salutar para o mercado, e é também um convite para que todos possam, através dessas iniciativas, dividir um pouco do que estão pensando, dividir um pouco dessa sua maneira de pensar e estar aberto a novas ideias. Eu acho que é sempre uma crítica que nós temos ao esporte brasileiro, de que o esporte brasileiro não muda, de que as coisas são feitas do mesmo jeito, que os dirigentes estão lá há tantos anos e não largam a cadeira. A gente vê muitas vezes. Então, que tal aproveitar esse momento para provocar essas mudanças positivas para esse mercado que a gente quer ter? Ivan, muito obrigado pela atenção, pelo papo, pela companhia aqui. A gente tinha prometido 40 minutos de conversa, já foram 50, viu, Ivan? Só para você ver que a gente vai embora e faltou tempo. A minha lista de perguntas e do Georgia Cash tem mais umas 15 perguntas. Vamos lá. Fazemos episódio 2. Se esse der audiência, a gente faz a temporada 2. Isso aí, vamos lançar, a gente sempre lança assim, agora temporada nova lançando a série com o Ivan, é isso.
Não, vai ter repeteco, certeza. Vai ter repeteco. Vai ter repeteco. Ivan, muito obrigado pela atenção, pela troca mesmo de informações, de ideias. E é isso, acho que é o que você falou. A gente tem que, nesse momento, realmente trocar informações, né? Se a gente quiser ser o detentor da informação, esse é um grande erro. A gente tem que compartilhar ao máximo para todo mundo junto sair da pior situação possível que a gente se encontre. Exatamente isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar e, mais uma vez, reitero aqui como fã da máquina, do trabalho de vocês, consistentemente, esse serviço que vocês prestam para a indústria e que é tão importante para que nós possamos conhecer de tudo, conhecer o que está acontecendo na indústria, conhecer quem são os atores dessa indústria, quem são as pessoas, essa leitura inteligente do dia a dia sobre essa indústria que tem um caminho enorme e brilhante pela frente e que ela é feita de nós. Então, nós mesmos temos que nos ajudar e essa colaboração é que vai nos levar adiante. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, Jorge, Eric, parabenizo, fiquem bem, saudáveis e logo estamos de volta no mercado. Maravilha, isso aí. São os maquinistas, viu? Ele falou, só faltou ele falar, são os maquinistas. Então, isso que eu estou te falando. Ele deu a deixa. Ele deu a deixa, agora joga os canais, aonde que a galera encontra a máquina. A gente tem a leitura, a gente tem o vídeo, a gente tem o áudio. É isso aí, maquinadoesporte.com.br para quem chegou aqui via Maquinistas. Tem também o nosso canal no YouTube, que às segundas-feiras agora está com live, e também no Facebook. E, obviamente, assine ali o Boletim Máquina do Esporte também, todo dia de manhã, as pílulas do que está rolando no mercado de marketing esportivo. E a gente vai ficando por aqui, né, Jorge? Um grande abraço, galera, um grande abraço, Ivan, e vamos ter repeteco, hein?